Salve, salve, nação corintiana! Eu sou Adriano Garcia, esse é mais um Papo de Torcedor do Corinthians, aqui no JC Esportes. E nós estamos vivendo dias muito difíceis. O time do Corinthians não consegue jogar futebol e culminou com a demissão de Thiago Nunes, né? Eu quero esclarecer a vocês, e quem acompanha o meu trabalho sabe, o senhor Jadson, e aqui não vai nenhuma validação, nenhum carinho especial a ele, não. Mas o senhor Jadson está me copiando. Eu fui um dos primeiros caras aqui na internet, na corintiosfera, na internet, né? Dessa galera que comunica aí as coisas do Corinthians. Eu fui o primeiro cara a usar o termo Thiago Guardiola Nunes, né? Então, acho que o Jadson deve ter visto alguma coisa aqui, hein? Porque Thiago Guardiola Nunes, eu fui o primeiro cara da época dos textos do site jcronistas.com, fui o primeiro cara a chamar o Thiago Nunes, ironicamente, evidentemente, de Thiago Guardiola, que ele achou que era, Nunes. Esse é o primeiro ponto. Veja você, corintiano que está acompanhando esse vídeo. Evidentemente, eu não torço para a demissão de ninguém. Eu não fico feliz com demissão de ninguém, absolutamente. Fico triste porque se o treinador contratado aí como um novo grande nome do futebol brasileiro precisou ser demitido após um clássico da maneira que foi no Corinthians, é sinal, é sintoma máximo da porcaria que o Corinthians está vivendo em matéria de campo e bola. Então eu nunca vou torcer pela derrocada para além de nunca torcer pela queda de um profissional por cair, que eu não quero que ninguém torça para o meu canal aqui acabar. Então eu não vou torcer para nenhum profissional se ferrar, né? Isso é coisa de gente doente. Agora, Thiago Guardiola Nunes colheu o que plantou. Eu, pelo meu conhecimento de futebol, eu já sabia que não ia dar certo quando ele chegou no Corinthians e se portou como se fosse mais treinador do que todos os treinadores do futebol mundial, exceção feita ao próprio Pep Guardiola, que joga sem volante de proteção à defesa, né? O Thiago Nunes quis transformar Camacho e Cantillo em Xavi e Iniesta. Só que ele se esquece que Xavi e Iniesta, dentro daquele Barcelona, o time do Barcelona jogava compactado dentro de 30 metros. Então, quando perdia a bola, já recuperava em seguida. Todo mundo no futebol total do Barcelona, do Guardiola, roubava a bola de volta. E o time do Barcelona tinha mais de 70% de posse de bola em todos os jogos, sufocando o adversário durante 90, 95, 100 minutos que o jogo tivesse. Coisa que o Corinthians não tem condição nenhuma de fazer. Thiago Nunes se deslumbrou enquanto treinador do time do Corinthians. Até porque ele sabe que atualmente quase nenhum time competitivo do futebol mundial joga sem proteção à defesa. O Liverpool do Klopp tem o Fabinho, o Barcelona hoje tem o Sérgio Busquets, o time do Real Madrid tem o Casemiro, e por aí vai. O time do PSG tem a proteção da cabeça de área, muitas vezes até com o próprio Marquinhos jogando de volante. Nenhum time do futebol mundial que é competitivo joga arreganhado, como o Thiago Nunes achou que ia reinventar o futebol brasileiro, colocando o Corinthians assim. Depois o Thiago Nunes só recuou nessa postura quando os resultados começaram a não sair. O Corinthians foi eliminado da Libertadores, jogando com Camacho e Cantillo, deixando a defesa exposta,
E ali, quando se viu correr do risco de rebaixamento do Campeonato Paulista, já na volta da paralisação por conta da pandemia do coronavírus, aí sim ele colocou o Gabriel, mas insistiu depois em várias... Voltou com o Camacho de novo, né? Não é necessário você arreganhar o seu time, você jogar sem proteção à defesa, para você fazer um time ofensivo. Muito pelo contrário, a figura do cabeça de área, nesses principais times do futebol mundial que eu citei, a figura do cabeça de área no Flamengo, com o William Arão, a figura do cabeça de área, ela dá liberdade para os laterais atacarem, ela dá liberdade para o segundo volante chegar na frente. Você não vai atacar melhor ficando sem proteção à defesa, com 2 volantes de saída, deixando o buraco, deixando os zagueiros expostos, fazendo com que os volantes, os zagueiros, os laterais tenham que correr atrás de atacante. Você não vai conseguir fazer um jogo interessante deixando a defesa exposta, jogando sem compactação nenhuma. Eu não gosto do termo padrão de jogo, porque todo time tem padrão de jogo. A questão é se o padrão é bom ou é ruim. Agora, padrão, o Corinthians do Guardiola Nunes tinha padrão. O problema é que o padrão era uma porcaria. Então, o Thiago Nunes, que é bom treinador. Um treinador que não é bom, não faz o trabalho que o Thiago Nunes fez no Atlético Paranaense. Só que no Atlético Paranaense ele tinha proteção à defesa, ele tinha o Wellington. Aí chega no Corinthians deslumbrado. Nossa, eu tô num time gigante. Que é mesmo. Mas exatamente por estar num time gigante, você tem que falar, opa, eu tenho que ter responsabilidade aqui, senão eu vou afundar minha carreira. Thiago Nunes sai estigmatizado do Corinthians. E, infelizmente, eu já sabia que não ia dar certo quando ele chega dizendo que, olha, eu sou espetacular, meu time não vai ter proteção à zaga. Dá para jogar sem volante de contenção. Eu já sabia que ia dar errado ali, era só uma questão de tempo. Infelizmente, isso se confirmou logo após aí o derby contra o time do Palmeiras, né? O time do Corinthians, então, perde o Thiago Nunes, vai ser efetivado com ele, pelo menos interinamente. Vamos ver ali se ele faz o feijão com arroz, se ele recupera o moral do time caiu muito. A intenção da diretoria era manter o Thiago Nunes, os jogadores, e aí vocês vão falar de complô, alguns podem até ter feito, outros que vocês acusam, eu realmente não admito que façam isso. Acusar o Cássio de ser milendrado, o cara é ídolo da história do Corinthians, o cara é um dos caras mais sérios que já passaram dentro do Corinthians em todos os tempos. Daqui a pouco eu falo do Cássio. Mas assim, independente se foi fritura, se foi derrubado ou não, fato é que o elenco já não respondia mais ao Thiago Nunes, às ideias mirabolantes dele de jogo. E aí a diretoria se viu na alternativa de derrubá-lo. E aí eu sou oposição a essa diretoria e a sua chapa de Duílio Monteiro Alves na próxima eleição. Não sou nada no Corinthians, não sou dos Garcia Ricos, mas assim, eu como torcedor sou oposição. Agora, a decisão que foi tomada foi uma decisão quando já não se tinha mais caminhos para o time em campo com o Thiago Nunes, né? Vamos ver o que acontece no time do Corinthians. Coelho, por enquanto, treina o time do Corinthians. Nós vamos transmitir aqui Fluminense e Corinthians nesse domingo. Vamos ver o que acontece. E aí vamos ver quem vem, né? Fala-se de Roger Machado. É realmente bem confusa a situação do time do Corinthians. Roger Machado é um treinador com potencial, mas eu não sei se daria liga no time do Corinthians. Eu gosto do Roger Machado, um treinador que até na sua filosofia de vida se identifica com os valores do corintianismo, mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar
que acontece em relação a essa coisa de treinador do Corinthians. Um último assunto que eu queria falar com vocês aqui é justamente em relação ao gigante Cássio, ao goleiro. Muita gente dizendo que o Cássio é mau caráter, que o Cássio está entregando, que o Cássio é um desgraçado, que o Cássio é um maldito. Porra! Cara, vocês bateram a cabeça, vocês estão com Alzheimer. Que porra que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus. Cássio é um cara sério, que sempre jogou com o coração, que se identificou muito com o time do Corinthians, ainda que seja gremista, mas é um cara que tem uma identificação enorme com o Corinthians, um cara mais vencedor no gol do time do Corinthians, o principal goleiro da história do time do Corinthians. Como que vocês podem cogitar que o Cássio está entregando? Outra coisa, primeira posição que eu joguei na escola e em categoria de base foi no gol. A pior sensação para um futebolista é a sensação do goleiro como toma um frango. É uma das piores vergonhas que o ser humano pode sentir, é tomar um frango. Como é que vocês podem cogitar que o Cássio está tomando frango de propósito? Coloca a mão na consciência. Não existe isso, cara. O que existe é o seguinte, o Cássio não está bem. O Cássio é um líder. O líder do grupo, é o capitão do time do Corinthians. Eu acho que eu, Adriano, tá? Apesar de ser competitivo, eu não quero perder nem para o ímpar. Mas eu, Adriano, com a seriedade que eu tenho, eu falo, olha, eu não estou bem. Walter, você é um grande goleiro. Eu não estou bem. Vai lá e me substitui. Essa é a atitude de um líder. Aí eu pego para capar no Cássio. Acho que o Cássio tinha que ter a hombridade de falar, olha, eu não estou bem, assume o meu lugar aí, Walter. Isso sim. Agora, dizer que o Cássio está frangando de propósito diz muito mais de quem está dizendo isso do que do próprio Cássio. Eu me recuso a sequer pensar em cogitar esse tipo de absurdo. Repito, a pior vergonha que pode existir para um futebolista é ser goleiro e tomar um frango. Não existe quem toma frango de propósito. Não existe. Ainda mais um cara como o Cássio, que a gente conhece há tantos e tantos anos. Eu acho que vocês andaram batendo a cabeça, vocês estão com Alzheimer, com Parkinson, sei lá que porcaria que vocês estão, mas eu acho que vocês não estão no pleno controle das faculdades mentais de vocês de dizer um absurdo desse. É isso, papo de torcedor do Corinthians. Se você discorda, se você quer xingar, deixa aí o seu comentário. Um grande abraço a vocês e lembrando, eu vou narrar neste domingo Fluminense e Corinthians, dois times que vêm de derrota no clássico contra o maior rival. O que será que vai acontecer em Fluminense e Corinthians, hein? Ouça aqui no JC Esportes. Veja na TV, abaixe o volume e ouça aqui no JC Esportes comigo na narração. É isso, pessoal. Muito obrigado e força, Corinthians. Reage, Corinthians. Vamos lá. Quem sabe o Coelho assumindo o time não é uma injeção de ânimo para a equipe. E de consciência tática, né? Porque o Thiago Nunes, infelizmente, se perdeu no deslumbramento. Grande abraço para vocês e até a próxima no Papo de Torcedor do Corinthians no JC Esportes. Grande abraço.